Boa noite a todos. Como é bom estarmos juntos para mais um curso oferecido pelo Instituto Reformado de Educação Teológica, IRET, e o segundo já neste ano, o que também é uma grande conquista com o trabalho que começou tão recentemente. Mas para iniciarmos a nossa palestra em si, eu convido a todos, vamos fechar os nossos olhos e conversar com Deus, preparando o nosso coração. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, agradecemos-te por este dia e também por este momento tão especial. Especial porque a Igreja Evangélica Reformada, na busca de unidade, entra com esta oferta tão especial para os seus membros. Um curso de preparo, um curso de aprimoramento, de edificação, mas principalmente um curso de conhecimento sobre quem nós somos. Que o Senhor possa estar em nosso meio e nos usar também na obra do reino de Cristo Jesus, o teu Filho. Pedimos isso, seja o nosso convidado neste momento tão especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar já de imediato a nossa reflexão de hoje, por conta do tempo também, mas o tema já diz tudo o que é a Igreja Reformada. Por quê? Porque esse tema é justamente a primeira pergunta que a doutora Marilda faz em suas visitas em nossas igrejas. Quem aqui sabe o que é a Igreja Reformada? E o ponto é que, nesses encontros, algumas pessoas sabem responder. Às vezes, meio da sua própria maneira, mas responde. Outras pessoas respondem assim de forma parcial. O que é a Igreja Reformada? Mas algumas pessoas não conseguem dizer nada. Não sai nenhuma palavra de sua boca. Só que um ponto interessante é que uma das coisas que eu observei ao longo de 20 anos trabalhando na Igreja Reformada é que, se nós perguntarmos para os nossos membros, você sabe reconhecer, mesmo que de forma parcial, uma Igreja Reformada quando você entra nela? Aí muitos irão dizer que sim. Eu sei reconhecer, mesmo sem saber verbalizar isso de forma tão clara. Sabem reconhecer, inclusive, as características, meio que por alto, de uma igreja reformada, e algo que acontece aqui no íntimo do ser humano. Se ouve muito aquela frase do tipo, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Já ouviram isso? Eu sei o que é, mas não sei explicar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que muitos dos nossos membros, mesmo não sabendo explicar o que a igreja reformada percebem quando a igreja está caminhando por uma trilha meio perigosa. E sinalizam isso. Não sabem ao certo como expressar essa preocupação, onde está o problema, sistematizando essa ideia de forma teológica, filosófica, litúrgica, e assim podemos ir adiante, mas elas sabem que algo não está bem e expressam de alguma forma isso. E aí que está o desafio dos conselhos das nossas igrejas. Ouvir os seus membros. Isso vale para todos aqui que representam os seus conselhos. Na tentativa de ajudar esses membros a expressar, às vezes, as suas inquietações com respeito à Igreja Reformada. E fazer com que esses membros cresçam no conhecimento da sua igreja, que envolve também o conhecimento teológico, não apenas ele, para que isso nos ajude a identificar possíveis problemas no futuro. Aí fica a pergunta, o que é a Igreja Reformada para você? E o nosso objetivo hoje é mais ou menos esse, tentar explanar com esse grupo e com aqueles que estão conosco em casa 4 características fundamentais que eu escolhi, que fazem parte do cerne da identidade reformada e que podem ser úteis na formação da liderança no futuro, na preparação dos novos membros e, inclusive, edificando o conhecimento dos membros do conselho da igreja. A primeira característica que eu coloco ali, pode passar, é que a Igreja Reformada é uma igreja histórica.
E esse ponto é um ponto importante. Muitos já ouviram esse termo, uma igreja histórica. Mas o que significa uma igreja histórica? Nos Estados Unidos, a expressão mais usada lá é as igrejas mainline, ou seja, as igrejas que permaneceram na linha principal. Isso que quer dizer? Na Holanda, é interessante que o termo conhecido para a igreja histórica e muito usado é historisgeloof, que quer dizer uma fé histórica. A palavra já diz, história, ou seja, história é algo relacionado ao passado, algo que tem a ver com de geração em geração. Mas o que significa na prática sermos chamados, então, como igreja reformada de uma igreja histórica? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar lá atrás. Após a reforma protestante lá do século XVI, bem no início desse movimento reformista na Europa, que começou com Lutero. A partir dali, de Lutero, e logo em seguida, os movimentos reformistas se espalharam pela Europa inteira. E 4 movimentos se tornaram os movimentos básicos da reforma protestante no início do século XVI, lá no início dos 1500. A luterana, a reformada, as anabatistas e a anglicana. Estes eram os principais, vamos dizer, ramos do protestantismo. As luteranas na Alemanha, basicamente, as reformadas ali na Holanda, nos Países Baixos, na França, inclusive, depois foi afogada pela perseguição, na Inglaterra com os presbiterianos, na Escócia com os presbiterianos, na Suíça com os reformados, ou seja, a reformada se espalhou um pouco. A anglicana ficou só na Inglaterra e os anabatistas estavam por toda a Europa. Por quê? Porque eram movimentos que surgiam com esse intuito reformista da igreja, mas que não se organizavam. Eles se identificavam como um grupo isolado e independente, e assim cresciam por toda a Europa também. E esses são os principais ramos do protestantismo. Só que, ao mesmo tempo, as principais linhas da reforma, quando passa-se o tempo, vão surgindo a segunda e a terceira geração dos reformistas. E essa segunda geração a gente vê surgindo os movimentos menonitas, no meio dos descendentes dos anabatistas, os metodistas, juntos com os presbiterianos, e depois uma terceira geração de igrejas protestantes. Até que nós chegamos no início dos anos 1900 com o movimento pentecostal, lá nos Estados Unidos, começo dos anos 1900. E é tão interessante isso porque hoje nós já temos no Brasil os movimentos neopentecostais. E o que isso quer dizer? Que hoje, por conta de um movimento novo neopentecostais, inclusive os pentecostais que são do ramo desse movimento dos anos 1900 se declaram históricos, porque eles permaneceram na mainline do pentecostalismo do início do século XX. O que nós podemos concluir com isso? Isso é importante para nós, que a igreja reformada é uma igreja histórica porque se manteve em sua linha. Desde o início do movimento protestante, lá de 1500. Por isso o termo histórica. Mas a pergunta que fica é: qual a relevância disso para nós? A relevância de sermos reconhecidos como históricos, até no fato de podermos dizer, nós herdamos algo precioso dos antepassados. O valor de você ser histórico está na tradição que você herda. E aqui é um ponto, às vezes, ambíguo dentro do cristianismo brasileiro moderno. Porque a palavra tradição é tida por muita gente como algo, às vezes, um pouco ruim. No mundo evangélico moderno, em certos momentos, percebia-se o termo igreja tradicional como sinônimo de uma igreja engessada, não ouviram isso? Uma igreja retrógrada também, o que não é verdade.
Nunca tradição pode ser lida como algo ruim de imediato. Por exemplo, uma receita pronta que herdamos da avó ou do avô é ruim. É uma receita tradicional. Hoje, a gente percebe que este sinônimo que era antes igreja tradicional como algo ruim mudou um pouco. Por quê? Porque existe tanta coisa nova no mercado religioso, poderíamos dizer assim, que uma igreja histórica, que tem um título que pode ser dita como uma igreja tradicional, é algo que passa confiança e segurança para as pessoas. Por isso que até eu digo dentro dos nossos departamentos de evangelismo e missão que nunca tivemos um momento tão bom dentro da igreja reformada como hoje, os tempos de hoje, para trabalharmos a expansão da igreja, porque as pessoas procuram isso, buscam isso, encontrar uma referência num mundo onde praticamente tudo se relativizou. O homem moderno, todos concordam, é um homem amedrontado, um homem hesitante, e ele precisa de uma sensação de segurança. E uma igreja histórica tem esse fundamento, tem esta raiz, tem essa confiabilidade. Ou seja, ser uma igreja histórica, a igreja reformada, se disser, vocês são tradicionais, dizem, isso é bom, isso não é ruim. Por quê? Porque isso traz confiabilidade, por conta de 3 características. Uma igreja histórica prega a salvação pela graça, tem a centralidade na palavra e tem um culto litúrgico. As coisas não acontecem simplesmente de forma espontânea. E encontrar isso, hoje, é quase como uma agulha dentro de um palheiro, usando a expressão. E quando olhamos para a Bíblia, meus irmãos, uma das expressões que nós mais encontramos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento é este: o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais. Inclusive, o apóstolo Pedro, quando pregava, se você olha as histórias de Atos dos Apóstolos, quando ele iniciava uma pregação, ele já dizia, porque o Deus dos nossos pais, referindo o quê? A fé histórica de Israel, porque isso traz confiabilidade. Mas é aí que está o ponto. Simplesmente sermos chamados de uma igreja histórica, isso não basta. E para explicar isso, Cristo usou a figura do vinho velho e do vinho novo, lá em Mateus 9. E Jesus ali não estava criticando o vinho velho, isso é importante vocês entenderem. Que eu poderia traduzir aqui como a fé tradicional dos fariseus. Cristo não estava criticando isso, simplesmente dizendo assim, não, isso não é bom, isso não presta. O vinho velho, aliás, é reconhecido, ele é aprovado. O vinho velho é seguro, se você vai até ele, você sabe que é bom, e esse é o ponto. Mas, se agarrar no vinho velho, isso não basta. Não basta apenas dizermos como igreja, gente, somos uma igreja histórica e nos orgulhamos isso. Isso é um perigo, porque isso limita a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Ao lado da fé histórica herdada dos nossos pais, que é muito importante, precisa também haver verdadeira espiritualidade. Ou seja, a centelha do Espírito Santo de Deus precisa saltar de geração em geração. Aí nós abrimos espaço para o vinho novo. Ou seja, Cristo falar através do seu Espírito a todos nós. Um dos problemas dos líderes religiosos lá do tempo de Jesus, quando a gente fala do vinho velho e do vinho novo, era esse. Eles tinham um desejo tão grande de ter o controle total sobre a fé histórica dos seus fiéis, que quando chegou Jesus, não havia mais espaço para Jesus. O círculo está perfeito. O que Jesus vem fazer aqui? Incomodar.
porque eles se agarraram nesse controle da fé histórica tradicional dos seus pais. E quando Jesus chega, Jesus não pode entrar, nem no templo, não é recebido. E pior, esses líderes religiosos estavam convictos, profundamente convictos, que estavam fazendo a vontade de Deus, por controlarem a fé histórica dos fiéis em Israel. Um professor de espiritualidade da Universidade Protestante da Holanda disse uma vez que, numa época em que nós vivemos, em que a fé histórica lentamente começa a desaparecer, é a época em que nós mais precisamos e mais é importante que os pais testifiquem aos seus filhos de uma fé viva, no Deus vivo e verdadeiro. Aí, esta fé vai pular de geração em geração. Outro ponto, a igreja reformada é uma igreja confessional. O que quer dizer a palavra confessional? Ou melhor, o que significa ser uma igreja confessional? A palavra confessional já diz, significa confessar. Mas no campo religioso, ela tem um significado um pouquinho interessante, diferente. Confessar no campo religioso significa declarar verbalmente aquilo que a gente crê. Daí também a palavra professar a fé. Porque todo aquele que crê, dentro da igreja, ele precisa dizer com seus lábios no que ele crê. No que você crê? Responda essa pergunta. E por isso do confessar a fé. E esse ato de confessar ou professar a fé não é algo que surgiu apenas depois da Reforma Protestante. Não, já existia lá no Antigo Testamento. E naquele tempo pós-Êxodo, quando Israel entra na Terra Prometida. E um desses atos era o antigo artigo de fé, que todo judeu piedoso deveria fazer. Era algo comum para todo israelita. No tempo da oferta das colheitas, quando existia o culto de ação de graças, pelas colheitas, ao levar as primícias da terra, um judeu piedoso precisava confessar a sua fé. E tentando, mais ou menos, parafrasear Deuteronômio 26, que conta essa história, eu penso assim, é época agora da colheita, eu fiz a minha colheita, e vai ter uma mega celebração, onde todo Israel está presente. E nessa celebração, a festa da colheita. E eu tenho que ir com a minha família. Então a minha esposa prepara um cesto com os principais frutos da terra, e daí o pai reúne os seus filhos ao redor e juntos eles vão para a grande festa, se apresentar ao sacerdote, para depositarem ali diante do altar de Deus a sua oferta. Então, no momento oportuno, no meio daquele culto gigante, bonito, é a hora de o camponês ir à frente e levar esses tributos ao Senhor. E então, por fim, ele chega, coloca o seu cesto de ofertas diante do altar de Deus e ele declara a sua fé. Hoje eu declaro ao Senhor que eu entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos meus pais. Meu pai era um andarilho pelo mundo errante, mas hoje o Senhor me deu a terra. Quando você lê toda essa explicação de Deuteronômio 26, em resumo, o camponês dizia mais ou menos isso: eu não sou nada e Deus me deu tudo. Essa era a confissão de fé de Israel. No início, uma das mais antigas. No Novo Testamento existia também uma confissão de fé. E é até bem conhecida hoje no evangelicalismo moderno. Aquela famosa frase, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E isso era confessado por todos os cristãos primitivos do primeiro século. E na verdade, era um confronto ao imperador romano, porque enquanto o imperador romano dizia que todos os súditos de Roma, do império, deveriam declarar apenas que César é o Senhor, aquele bando de crente não queria fazer isso. Diziam que apenas Jesus Cristo é o Senhor.
E o confronto maior estava no fato de eles se negarem a se ajoelhar na presença de César. Muitos perderam a vida por conta disso. Mas o que o apóstolo Paulo mais tarde ensina é que não basta você confessar uma fé dizendo Jesus Cristo é o Senhor simplesmente. Isso podem ser palavras vazias. O que precisa acontecer, disse Paulo, é acontecer isso pelo Espírito. Declarar isso pelo Espírito. Aquele famoso versículo de 1 Coríntios 12, que diz: ninguém pode confessar Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. E Paulo aqui não fala sobre locução, sobre articulação linguística, mas Paulo fala de um homem espiritual, renascido em Cristo, que confessa a Cristo não apenas com seus lábios, mas com todo o seu ser, com o seu íntimo, com a sua vida. Isso é confessar a fé no Novo Testamento. Na igreja primitiva, logo a partir do 2º século, já surgiam esses chamados primeiros fragmentos de confissão de fé. Então, as pessoas, quando eram batizadas, tinham uma frase que precisavam declarar no ato do batismo. E isso foi sendo compilado ao longo do tempo, até que, diz a tradição da igreja, que lá por volta do 3º século já existia o credo apostólico. São aqueles artigos de fé que nós conhecemos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a palavra credo quer dizer isso, no latim, eu creio. Agora a gente entra na reforma. A igreja reformada também, justamente conforme já acontecia lá no Antigo Testamento, tem os seus artigos de fé. Ou seja, o que nós confessamos, no que nós cremos. E ela compartilha de todas as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo com este credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano, que são ecumênicos, e vocês podem procurar depois. Mas além destes, a igreja reformada tem 3 outros documentos muito importantes, que são chamados de a carteira de identidade da igreja reformada. Ou seja, conhecida no mundo inteiro como os documentos de unidade da igreja reformada. Ou seja, quando você sai e diz assim, quem você é? Você apresenta sua carteira e mostra para todo mundo, não, eu estou aqui, eu sou esse. A igreja reformada, da mesma forma, quando chegamos em qualquer lugar do mundo, de que igreja você é? Da igreja reformada. Quais são os seus documentos? Esses aqui. Os 3 documentos de unidade. E na igreja reformada no mundo inteiro, são os 3. Primeiro, a confissão belga. E o que é a confissão belga? É uma breve explicação. A confissão belga foi escrita no meados dos anos 1500 por um pastor muito piedoso chamado Guido de Bresse, na Bélgica. Mas naquele tempo, Bélgica era os Países Baixos, tanto que no resto do mundo a confissão belga é conhecida como a Confissão dos Países Baixos. E era uma época muito conturbada na Holanda e nos Países Baixos, porque eles estavam em meio a uma guerra. Uma guerra entre Holanda e Espanha, porque a Espanha dominava sobre a Holanda. Imagine uma guerra acontecendo e quando essa guerra também se torna religiosa, porque enquanto a Espanha era católica, a Holanda iniciava o seu movimento reformista, protestante. E antes, nesse início da reforma, enquanto a igreja luterana na Alemanha já tinha se definido e se organizado, a igreja reformada no restante do mundo ainda era um amontoado de pastores, de líderes, que tentavam de alguma forma se agarrar em algo que representasse esse movimento reformista, mas não havia unidade. Para você ter uma ideia, os luteranos estavam na Alemanha e todo o resto da Europa, que entrou no movimento protestante, eles chamavam de reformados. Ah, se você não é luterano, então você é reformado. Seria mais ou menos como hoje dizer assim, você é evangélico. Evangélico, me desculpe a expressão, é um balaio de gato, todo mundo diz. Ou seja, ninguém se define, ou as pessoas que se definem às vezes são confundidas com um grupo mais reconhecido.
E nesse tempo, no meio dessa guerra, Guido de Bresse escreve esse documento, um documento de fé. E quando ele escreve esse documento, o objetivo dele era mostrar para o rei da Espanha que os reformados não eram hereges, mostrar para o rei da Espanha que os reformados estavam organizados e mostrar para o rei da Espanha que, juntamente com esta unidade de fé que eles queriam promulgar, também eles não eram rebeldes contra a coroa. Se a gente lê a Confissão Belga, a gente vê, inclusive, que uma parte especial e pontual fala disso. Nós somos fiéis, nós não somos rebeldes. E até Guido de Bresse diz, nós não somos assim igual os anabatistas, porque os anabatistas queriam pegar em armas, enquanto os reformados não. Mas Guido de Bresse foi condenado. Inclusive até a sua morte. No momento, um pouco antes de sua morte, ele ainda declarou para todos os fiéis, exortando os reformados a manterem-se fiéis ao governo, até o final. Tanto que algumas pessoas não sabem, mas dentro do hino da Holanda tem uma parte que diz assim, somos fiéis ao rei da Espanha. Sempre fomos fiéis ao rei da Espanha. E as pessoas o que não sabem é por que disso? Por causa da fé. Porque a fé reformada, através de sua confissão, dizia isso, que nós somos fiéis ao governo. Aparece até no hino. Mas Guido de Bresse é morto. O mais interessante é que, após a sua morte, este documento de confissão, a Confissão Belga, se tornou o principal documento de unidade de todas as igrejas reformadas na Holanda e em alguns países da Europa. E depois veio o Catecismo de Heidelberg, que foi escrito pouquinho mais tarde, mas num contexto bem diferente, porque não foi escrito na Holanda. A Holanda estava em guerra, mas foi escrito na Alemanha, e a Alemanha já vivia um período de paz. O que acontece é que nesse período de guerra e perseguição religiosa que acontecia na Holanda, muitos holandeses migraram para o país vizinho, que fazia fronteira com a Holanda. Migraram para a região do Baixo Reno, a região da Renânia, como é chamada. E lá na Renânia havia paz. E a Alemanha inteira era dividida em pequenos condados, onde tinha um governante, e esse governante era soberano naquela região, não na Alemanha inteira. E nesta região do Baixo Reno havia paz. Quando esses holandeses reformados chegaram lá, encontraram um lugar onde eles podiam viver a sua fé. E no começo tudo ia bem. Reformados e luteranos caminhavam juntos. Havia algumas diferenças com respeito a ritual e Santa Ceia, mas ninguém se incomodava com isso. Até que chegou num ponto, o confronto existiu. E os reformados diziam, não, nós somos sóbrios, e o culto tem que ser sóbrio. Enquanto os luteranos, não, nós somos ritualistas, precisa ver todo o ritual. E isso começou a gerar um problema. Até que num belo domingo, o culto parou na metade por causa dessa briga. Briga envolvendo o ritualismo religioso e a teologia da Santa Ceia. O conde da Renânia logo se adiantou, ele disse, não, isso não pode ficar assim. E ordenou que alguns jovens estudantes ali de teologia escrevessem um documento que traria unidade novamente para este condado. Por quê? Porque ele estava perdendo a unidade. Ou seja, perder a unidade religiosa no seu país significa também perder a unidade do principado inteiro. E o documento, o Catecismo de Heidelberg, foi escrito em 1563, num lugar que havia paz. Por isso, esse documento, ao invés de defender a fé, é um documento de instrução aos fiéis. Depois, inclusive, os jovens começaram a usar esse documento como livrinho de bolso, para estudarem o catecismo. Imagine se os nossos jovens tivessem o catecismo como livrinho de bolso para estudar durante a semana. E o terceiro documento, os cânones de Dort, que não estão nos nossos documentos oficiais da IR e que é usado dentro da IR, a Confissão de um Peregrino, que fala do mesmo assunto que logo vocês vão entender. Lembra que a Confissão Belga foi escrita num contexto de guerra. Os cânones de Dort foram escritos num contexto de pós-guerra. A guerra contra a Espanha recém havia terminado. Havia sido escrito um tratado de paz,
A Holanda não era totalmente independente, mas eles podiam viver a sua fé. Só que bem no momento esse, crucial, quando a gente diz, puxa, é um momento crítico, que o país agora precisa crescer na sua unidade de fé para conseguir fincar o pé e a bandeira de unidade da sua nação, parece que tudo vai se perder no meio do caminho. Porque uma controvérsia religiosa gera instabilidade em toda a nação. A controvérsia arminiana, e já o explico. Por que arminiana? Porque vem de Jacobus Arminium. Arminius era um professor de teologia, muito renomado na Holanda, na cidade de Leiden. E Armínio escreveu muitos livros, todo mundo gostava dele, os seus estudantes estimavam esse mestre, e ele se dava bem também com o diretor, com o reitor, com todo mundo que era envolvido na liderança da igreja daquele tempo. Mas Armínio, de repente, de uma hora para outra, estava convicto que o ser humano auxilia Deus, de certa forma, na graça. Só que Armínio não polemizou esse assunto. Tanto que ele se aposentou, morreu, e morreu trabalhando. E todo mundo gostava dele. O problema é que os discípulos de Armínio quiseram agora organizar e brigar pela teologia do seu mestre. E os discípulos de Armínio escreveram um tratado sobre os 5 pontos do arminianismo. E é como se fosse imprimir e dar para todo mundo. Agora todo mundo vai conhecer a teologia do nosso mestre. E isso gerou uma confusão na Holanda, tão grande que iniciou no campo religioso e terminou nas ruas. Até levantes nas ruas aconteceram por conta de uns defenderem essa teologia arminiana e outros a teologia reformada. Porque enquanto de um lado os reformados pregavam a graça e a soberania de Deus, os arminianos diziam não, o ser humano não é totalmente mau. E ele contribui com esta graça de Deus para a sua salvação. A controvérsia arminiana gerou tanta instabilidade na igreja reformada da Holanda que o próprio governo, junto com a igreja, convocou um concílio. E esse concílio foi organizado na cidade de Dordrecht. E lá em Dordrecht, eles escreveram esse documento, os cânones de Dort, ou os ensinamentos de Dordrecht. Por quê? Porque a Holanda estava prestes a perder a sua união. E seria talvez até um alvo fácil para a Espanha, que estava com os olhos arregalados, vendo aquele paizinho, de repente, vivendo em tamanha instabilidade. E esse concílio de Dort foi um concílio, inclusive, internacional. Vieram luteranos da Alemanha, presbiterianos da Inglaterra, reformados da Suíça, todos se reuniram na cidade de Dort para discutir o assunto. E no final eles enfatizaram novamente a soberania de Deus, a eleição divina, a depravação total do homem e a salvação pela graça. Esse foi o documento. O que eu quero destacar aqui? E isso é importante para todos. Que os documentos de confissão de uma igreja, meus irmãos, não estão aqui para bonito. Apenas para um pastor assinar embaixo quando é chamado e depois guardar na gaveta. Os documentos de confissão de uma igreja representam a defesa da sua fé, a unidade do rebanho e a instrução dos seus membros. Saber quem eu sou. Quando falamos que os documentos de fé de uma igreja confessional promovem a unidade da igreja, o que isso quer dizer? Quer dizer que onde quer que esta igreja esteja representada no mundo, sendo ela confessional, ela está unida às demais espalhadas pelo globo. Por esse motivo que esses 3 documentos de confissão da igreja reformada são chamados de os 3 documentos de unidade. Porque não basta uma igreja reformada, de repente, aqui dizer: olha, eu tenho a mesma liturgia que os irmãos lá de Iraputi. Oh, que bom, eu tenho os mesmos rituais que os irmãos de Castrolanda. Olha que legal, nós temos o mesmo sistema de governo dos irmãos da África do Sul. Se não houver a mesma identidade confessional. Se isso não acontece,
o diálogo é prejudicado. Tem um livrinho escrito em 1904 pelo professor Ehringa, com o título Por que confessional? E quando ele foi questionado do porquê, o Dr. Ehringa explicou, em primeiro lugar, porque esse é o nosso chamado. Alguém estava esperando alguma explicação toda filosófica? Não. Eu fui chamado para isso, para defender a minha confissão. Uma igreja sem os seus documentos de confissão perde a unidade. E a partir desse ano, 1904, foi organizado na Holanda uma associação confessional de defesa da confissão de fé em todas as igrejas. Porque este é o seu chamado. Próximo ponto, a igreja reformada é uma igreja bíblica. Anos atrás, na igreja reformada da Holanda, foi feita uma enquete com todos os jovens da igreja, perguntando para eles o que eles mais valorizavam na igreja reformada. E os organizadores da enquete acharam que, no final, a resposta seria: nós valorizamos os encontros de edificação, nós valorizamos a música dentro da igreja, a banda, a liberdade litúrgica, ou nós valorizamos as atividades em grupo. Negativo. Para surpresa dos organizadores, sabem qual foi a resposta esmagadora dos jovens? O que mais nós valorizamos na nossa igreja é o fato de ela ser uma igreja bíblica. Jovens dizendo isso. O valor da Bíblia, meus irmãos, na igreja reformada está estampado, inclusive nos nossos móveis litúrgicos. Porque se você entra numa igreja reformada, geralmente você vê do lado esquerdo lá a pia batismal, do lado direito a mesa da Santa Ceia, ou às vezes no centro, mas no centro de tudo está o quê? O púlpito. E isso traduz o que para a igreja? Na igreja reformada, a Bíblia, a palavra, está no centro. E a igreja reformada dá tanto valor para a pregação da palavra que você percebe que o culto reformado, a maior parte dele é o quê? A pregação. Se isso começar a mudar, num determinado momento da história da IR, eu diria, prestem atenção, porque alguma coisa vai estar errada. Enquanto em muitas igrejas o ritual litúrgico está em primeiro lugar e a pregação às vezes ocupa 10, 15 minutinhos, na igreja reformada a metade do culto praticamente é a pregação. Inclusive em algumas igrejas reformadas antigas, a palavra não era só pregada, mas a palavra de Deus também era cantada. Em algumas igrejas mais antigas se cantam apenas o quê? Os salmos, o saltério de Genebra. Ou seja, eu prego a palavra, eu oro e eu canto a palavra. E eles dizem, não, aqui é proibido você entrar com corinho. O que você canta são os salmos. E isso acontece em algumas igrejas antigas. Mas o que significa isso? Ser uma igreja bíblica. Afinal, não são todas as igrejas bíblicas, ou seja, todas as igrejas trabalham com a Bíblia. E não é difícil, se você entra numa igreja, você vai logo encontrar uma Bíblia dentro dela. Ela é lida, ela é pregada, ela é usada, ela é explicada. Mas é aí que entra um ponto fundamental. Não é porque uma igreja usa a Bíblia que esta igreja automaticamente é uma igreja bíblica. O termo igreja bíblica na fé reformada envolve algo muito mais profundo. Um dos lemas da reforma, lá no início, era sola escritura. Vocês ouviram isso, né? Ou seja, somente a Bíblia. Mas não demorou muito. E os reformados, ou seja, a igreja reformada, acrescentou neste lema sola escritura mais uma palavrinha. Tota. Sola tota escritura, ou seja, não é somente a Bíblia, mas é somente a Bíblia em sua totalidade. Isso é ser reformado. Ser uma igreja bíblica implica em quê? Implica em você ler as Escrituras, e você, quando lê as Escrituras,
você não acrescenta nada àquilo que você está lendo. Implica explicar os textos sagrados da forma mais fiel possível, pois foi Deus quem nos revelou essa Bíblia. E com isso você evitar a unilateralidade dentro do texto bíblico. Ou seja, na Igreja Reformada não se deve forçar um texto bíblico. Isso entendemos pelo sola tota escritura. Pelo fato de algo estar na Bíblia, isso quer dizer o quê? Pelo fato de algo estar na Bíblia, isso não significa automaticamente que o conteúdo é bíblico. Muitos erros já aconteceram ao longo da história da igreja cristã no mundo, pelo fato de o expositor querer dizer uma coisa e dizer aquilo que a Bíblia não diz, usando um versículo, às vezes isolado, no meio de todas as páginas da Escritura. Além de explicar os escritos de forma fiel, ser uma igreja bíblica dentro da igreja reformada significa honrar a Bíblia, reverenciar esta palavra. Isso nós aprendemos desde cedo. É nosso dever, como igreja, defender a credibilidade das Escrituras. Isso não quer dizer que a igreja reformada defende a Bíblia de forma desatualizada e descontextualizada do mundo. Não. Existem dúvidas. E nessas dúvidas, algumas delas não vamos encontrar respostas. Mas isso não quer dizer que esta palavra não é uma palavra embasada no Deus da Bíblia. E quando eu digo que eu creio na Bíblia, eu estou dizendo que o meu Deus é um Deus confiável, porque a sua palavra é confiável. A Bíblia é um livro especial, isso diz nos nossos livrinhos de catecismo, da gurizada, lá dos adolescentes. A Bíblia é um livro especial e não devemos ler ela como você lê um livro científico. Deixa a Bíblia ser a Bíblia. E acredite nela. E a terceira implicação é obedecer. Uma exposição fiel, reverência à palavra e obedecer à palavra. Obedecer à palavra que é a Bíblia. Pois a Igreja Reformada sempre pregou isso, que a Bíblia é uma regra de fé e prática. Desde cedo a gente aprende esta frase. E Calvino ensinou isso. Calvino ensinava, inclusive, os 3 usos da lei de Deus, que era político, pedagógico e didático. O uso político da Bíblia, que Calvino ensinou, nós não podemos usar hoje mais, porque existe uma separação entre igreja e Estado, mas o uso didático e pedagógico continuam. Enquanto Lutero, de um lado, dizia, não, agora a partir de Cristo do Evangelho, a lei de Deus tem que estar escrita no coração do crente, e a lei do Antigo Testamento ficou para trás. Calvino disse, não é bem assim. A lei de Deus tem a sua função pedagógica e didática. Isso é tão verdade que, dentro da Igreja Reformada, um dos momentos do culto não é a leitura da lei, a leitura da regra de fé. Por quê? Porque a gente lê, de um lado, os 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, e do outro lado, Mateus 22. Ou seja, nos 10 mandamentos encontramos aquilo que Deus diz, faça isso e não faça aquilo. E no Mateus 22, Cristo dizendo, de nada adianta isso se não houver amor. Amor a Deus e amor ao próximo, porque a lei sem amor se torna legalismo. E isso é combatido. Aqui aponta o seguinte princípio. O desejo de cumprir os mandamentos de Êxodo 20 e de Mateus 22 nos ensina que a Bíblia, tanto Antigo como Novo Testamento, não deve ser apenas um livro de leitura em nosso meio, ou um livro de estudo em nosso meio, mas, acima de tudo, um livro para ser vivido em nosso meio. E, por último, a Igreja Reformada é uma igreja aliancista.
Aí talvez muitos dizem, pastor, isso eu não entendi. Eu creio que aqui, justamente esse último ponto, é o ponto onde nós tocamos naquilo que é a marca essencial, que distingue a Igreja Reformada das demais denominações cristãs. Afirmar que somos uma igreja aliancista. Porque quando nós olhamos para os pontos anteriores, uma igreja histórica, a igreja ortodoxa grega, vocês sabiam que é inclusive mais histórica do que a reformada? Surgiu lá atrás, com os apóstolos ainda, e permaneceu. Dizer que é uma igreja bíblica, a igreja luterana, metodista, batista também são igrejas bíblicas. Ou dizer que é uma igreja confessional, vocês sabiam que a Assembleia de Deus é confessional? Sabiam? Ela tem a confissão pentecostal, é uma igreja confessional. Mas dizer que nós somos uma igreja aliancista, isso nos torna únicos. Porque enquanto nas demais teologias das demais igrejas ao nosso redor, inclusive históricas, a teologia da aliança, ou a teologia do pacto, é apenas mais uma doutrina dentro do pensamento teológico da denominação, dentro da Igreja Reformada, a aliança não é apenas um ponto da doutrina. A aliança não é nem sequer o ponto fundamental da doutrina. Mas a teologia da aliança é a base que nos dá a linha para ler a Bíblia inteira. Toda a fé reformada é estruturada com base na doutrina da aliança. Se você é reformado e não conhece esse princípio, eu digo, você tem que estudar. Porque é a nossa marca central. A partir da doutrina da aliança é que a Igreja Reformada constrói toda a sua identidade teológica. Ou seja, sem a teologia da aliança não existe teologia reformada. Isso é algo tão essencial, meus irmãos, na fé reformada que o nosso volume do catecismo para a profissão de fé, usado com os jovens, confessar a sua fé, do ao redor da Bíblia, ele começa ensinando a aliança. Antes de falar sobre qualquer coisa, começa falando da aliança. E o ponto de partida está onde? O ponto de partida está em entender que Deus fez uma promessa redentora lá no passado, no Antigo Testamento, a partir de uma aliança ou um pacto que ele selou com Israel, e que essas promessas redentoras feitas na aliança com Israel foram cumpridas em Cristo, e que isso trouxe redenção para todo mundo. E daí todo mundo diz, eu concordo com isso. Só que a Igreja Reformada vai além. E diz que Cristo estabeleceu a sua igreja em continuidade orgânica com Israel. E isso quer dizer o quê? Que a igreja de Cristo Jesus do Novo Testamento não é uma instituição que substituiu Israel. Mas ela espera, junto com Israel, a redenção prometida do reino vindouro de Cristo. Ou seja, a igreja reformada reconhece que Israel não ficou para trás, que nós somos o Israel de Cristo e que nós fomos enxertados neste Israel. Enquanto as demais doutrinas que falam da aliança dizem não, Israel ficou para trás, hoje a igreja é algo diferente e substituiu isso tudo. O ponto é que no meio reformado não existe uma unidade quando a gente fala sobre as promessas de Deus para a Israel de hoje. Porque lá atrás, na Bíblia, algumas profecias dizem que o templo será reconstruído. O que a gente vai saber disso?
ou diz que Deus vai restaurar a nação de Israel. As igrejas reformadas não sabem responder essas perguntas todas, mas Israel continua tendo um carinho especial de Deus em sua vida. Inclusive na Holanda, um domingo por ano é destinado a lembrar de quem? De Israel. Mas o que significa ser uma igreja aliancista? Uma igreja aliancista, ela é uma igreja que sabe que ela surgiu por conta de um pacto. E é difícil entender o que significa um pacto. Porque nos tempos modernos as coisas são passageiras. Nós vivemos numa cultura que a gente chama a cultura do casual, não é verdade? É a cultura do informal, a cultura do passageiro. E num tempo de uma cultura onde parece que tudo é meio líquido e que nada permanece, como é que eu vou falar de um pacto? Porque sabe o que pressupõe um pacto? Um pacto pressupõe algo que é para a vida toda. É irrevogável. Esse é o primeiro ponto. E na cultura dos povos antigos já era assim. Ainda hoje nós vemos que em algumas culturas orientais existe esse princípio, que um pacto é algo feito para a vida toda. Aliás, o que nós temos hoje na sociedade moderna ocidental como um exemplo de pacto, mais inteligível um pouquinho, é o casamento, não é verdade? Porque no casamento, o que os cônjuges prometem? Prometemos que nós vamos estar com ele até que a morte nos separe. Ou enquanto Deus conservar-nos com vida. E esse é o primeiro ponto, o pacto é quebrado apenas com a morte. Num pacto você não pode dizer assim, enquanto eu estiver satisfeito, ou enquanto eu estiver feliz, mas sim, é para sempre. O pacto, ele é fundamentado em promessas. Ao selar uma aliança, as partes fazem um juramento, essa é a palavra, porque daí fica forte. Um juramento. E nós vemos isso também nas promessas matrimoniais. Um ato voluntário, onde uma das partes e a outra também diz, eu prometo amar, respeitar, cuidar, ser fiel na doença, na saúde, e esses compromissos também condicionados. Na doença e na saúde, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Percebe que a aliança, um pacto, não exclui os sacrifícios que envolvem este pacto. E o terceiro, um pacto é um pacto visível. Pacto não pode acontecer apenas na conversa. Eu lembro como quando eu era criança, quando a gente ia brincar com os amigos e a gente prometia uma coisa. Daí o que acontecia? Os meninos, a gente cuspia na mão, o outro cuspia também, e apertava, e vinha um colega lá do lado e cortava. Então, quando cortava, já brincaram disso? Todo mundo brincou. Quando cuspia, dava a mão e cortava, agora o negócio é sério. É mais ou menos essa ideia, um pacto precisa ter um sinal visível. E no Antigo Testamento, todos os pactos selados eram assim. Tinha que haver um memorial que servisse como testemunha. A gente vê isso na história de Jacó e Labão. Lembram? Quando Jacó veio embora para a sua terra e Labão correu atrás com todos os seus homens e disse, poxa, amigo, você veio aqui, mora, leva minhas filhas e foge. Não, isso não está certo. E Labão tinha razão. E Labão disse, não, vamos fazer um pacto agora. Eu não vou daqui para lá para te atacar e você também não volta para cá para me atacar. E outra coisa, você vai cuidar bem das minhas filhas. Estava preocupado com as filhas e com os netos. E para ficar isso registrado, nós vamos fazer um montão de pedras aqui, e esse montão de pedras vai servir como um memorial do nosso pacto. Porque quando alguém passar por aqui no futuro e olhar esse montão de pedras, vai dizer, pai, o que é isso? Ah, isso foi o pacto feito por Jacó e Labão, que nós estamos unidos por esta aliança. Nós vimos isso também quando Israel atravessou o Rio Jordão, lembram dessa história? Quando Israel atravessou o Rio Jordão, as águas pararam, o que Deus disse? Peguem cada um uma pedra aí do meio grande e vamos fazer um memorial. E diz o texto literalmente ali, quando seus filhos perguntarem, o que é isso, pai? Vocês dizem, aqui é a marca da aliança do Deus Yahvé com seu povo. E um exemplo moderno do pacto, um sinal visível é a aliança, que nós carregamos no dedo.
Essa aliança me faz recordar que eu tenho um pacto com a minha esposa, de fidelidade, enquanto Deus conservar-nos com vida. E eu já escutei história de homens executivos que foram para fora, e quando chegam lá, é recebido às vezes com as acompanhantes, já viram? Que é um outro nome para outra coisa. E quando as acompanhantes foram apresentadas a ele, membro das nossas igrejas, olhou para a sua aliança e disse: não, eu tenho um pacto com a minha mulher. E isso ajudou a resistir às tentações do maligno que vem para nos destruir. Por isso que o pacto precisa ter um sinal visível. E outra coisa, o pacto precisa ser selado com sangue. E por que do elemento sangue? O elemento sangue na cultura judaica é muito especial, porque de um lado significa vida, e do outro lado o sangue vertido significa morte. E o pacto selado com sangue significa isso, que aconteça comigo, ao cortar esse pacto, aquilo que aconteceu com o animal que foi sacrificado para selar este pacto. Ou seja, se eu quebrar esta aliança, o meu sangue que seja então vertido. Na Idade Média era comum, quando os clãs faziam um pacto, que eles separavam um jovem e uma moça, não é verdade? E o casamento desse jovem e dessa moça e esse rapaz, de ambos os clãs, seriam o selo do pacto, porque na união do sangue desses dois, o herdeiro seria o sinal do pacto. E para isso ficar evidenciado de forma clara no ato do casamento, geralmente às vezes os sacerdotes cortavam o braço do jovem e da moça, juntavam os dois braços, e a união desse sangue era o sinal de que este pacto era um pacto selado com sangue. Ou seja, vida enquanto estamos no pacto, morte ao quebrarmos o pacto. E no tempo bíblico não era diferente. No Antigo Testamento era exatamente dessa forma que era feito. E Deus, aí vem para terminar um ponto importante. Existe uma doutrina, ou seja, dentro da fé reformada, chamada teologia da acomodação. Que quer dizer o quê? Que Deus, quando vem se comunicar conosco, Ele se comunica do nosso jeito. É igual um pai falando com um filho. Um pai falando com um filho pequeno não vai chegar com o menininho, sentar do lado e passar um sermão. Ele vai falar com o filhinho da forma que o filho entende. Deus, quando olha do céu para a terra e vê toda a cultura judaica naquele mundo oriental, selando as alianças desta forma, e Ele decidiu: eu quero viver com eles e ter uma aliança com eles. A teologia da acomodação explica isso. Deus usou aquilo que era costumeiro, simples e entendível por toda aquela gente. Quando Deus selou um pacto com Abraão, Ele fez do mesmo jeito. Deus tinha primeiro prometido para Abraão, lá atrás: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mando, porque eu vou te abençoar, você será grande, e todas as nações da terra serão abençoadas, e Abraão vai. Só que passa o tempo e Abraão vê que as coisas não acontecem. Onde está essa grande nação, diz Abraão? O meu herdeiro é o meu capanga. Então Deus disse: vem aqui, Abraão, vou fazer um pacto com você. 3 capítulos depois de Gênesis 12, eu vou fazer um pacto com você, porque um pacto é algo visível. Deus diz: pegue os animais, partam no meio, coloquem um de frente para o outro, o sangue escorre entre eles, porque nós vamos selar uma aliança. Olhe para o céu, veja quantas estrelas você pode contar. Consegue? Não, Deus, não consigo. Então, sua família será mais numerosa do que as estrelas do céu. E Deus, por meio de uma coluna de fogo, passa no meio desses animais, selando esta aliança, dizendo com isso: Abraão, que aconteça comigo aquilo que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir as promessas da minha aliança. E é isso que Deus fez. A aliança começou com Abraão, em particular. Então veio seu filho Isaque e se formou uma grande família. E Deus renova essa aliança com a família de Abraão.
lá na circuncisão, que também é um sinal visível na carne agora da pessoa envolvida. E o sangue é derramado da pessoa que entra nesta aliança com a circuncisão. E lá na frente, em Êxodo, Deus sela a aliança não apenas com Abraão e sua família, mas com a sua nação, a nação de Israel, herdeira de Abraão, através da Páscoa, quando eles imolam um carneiro e o sangue é aspergido nos umbrais da porta. Isso era comum na época, quando fazia uma aliança entre duas famílias, colocava o sangue no batente da porta e na soleira e a pessoa passava por ela. Então a aliança estava selada, ou seja, com sangue. E em Cristo Jesus, a aliança se torna completa. De que forma? Com o próprio Cristo derramando o seu sangue. Viram o sangue? O próprio Cristo derramando o seu sangue. E a família de Israel se estende para o mundo inteiro. Eu diria assim, é como se até o Antigo Testamento houvesse uma represa da graça de Deus. Já viram? Em Tibagi agora tem uma represa. E quando a gente olha essa represa, a gente diz, nossa, como que pode toda aquela água ficar parada lá atrás? E a represa da graça de Deus estava presa nessa grande lagoa. E essa lagoa era Israel se banhando lá dentro, né? Feliz, de molho na represa da graça de Deus. E então vem Cristo. Sabe o que Cristo faz? Explode a represa com a sua morte. E todo aquele mar da graça de Deus, como se fosse uma enxurrada, ganha o mundo inteiro e chega a mim e até você. Conclusão. Nessa reflexão nós não pudemos falar tudo, mas uma boa parte nós falamos. Primeiro, que é a nossa fé histórica. Então seja também semeada aos nossos descendentes, como testemunho de uma verdadeira espiritualidade. Crentes históricos, mas também crentes piedosos. Que a nossa fé confessional possa ser testificada não apenas pelos nossos lábios, mas também em nossos corações. E que a autoridade das Escrituras, defendida como uma igreja bíblica, não seja algo apenas do púlpito, mas também praticada em nossas vidas. Palavra pregada é palavra vivida. E que o Deus da aliança de nossos pais possa também ser o Deus da aliança dos nossos filhos. Aí a nossa responsabilidade como família reformada. Ensina a criança o caminho que deve andar, diz a Bíblia. Ou o que ouvimos e aprendemos e o que contaram os nossos pais não encobriremos aos nossos filhos. E que assim como o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, assim como este Deus é fiel, que nós também possamos ser encontrados fiéis. Como a gente canta naquele hino 151, lembra? Sede fiéis, e o autor ainda repete, sede fiéis, 3 vezes. E por Cristo, lutai. Que Deus os abençoe. Amém.